Nem sei como começar esse vídeo. Gente, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Hoje a gente vai analisar de uma forma ampla e inteligente um assunto que tá na boca do povo ultimamente. Eu mesmo já fiz vídeo e afins, né, sobre a CPI das bets e afins. E aí, de cara, um canal que fazia tempo que eu não assistia, ele postou um vídeo, tá? O Crânio TV. O nome do vídeo seria Meu Relato como Divulgador de Casa de Apostas. Esse vídeo eu assisti ontem, tá? E o que me motivou a fazer esse vídeo hoje foi porque eu me peguei pensando de manhã debaixo do chuveiro. E aí eu fiquei pensando, pô, isso vai dar um bom vídeo, tá? Porque a gente tem que analisar de uma forma inteligente tudo ao redor, certo? Aqui, como eu sempre digo, não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, né? É só não ser imbecil, né? E aqui a gente não é imbecil. Mas vamos voltar ao foco do vídeo agora, tá? Presta atenção. Ele falou, tá, que um pouco depois da pandemia e afins, ele fez uma divulgação de uma casa de apostas, tá? Casa de apostas, tá? Por que ele fez isso? Porque durante a pandemia, pelo que eu entendi, que seriam os pais dele, né? Na pandemia, perderam o emprego, tá? E aí ele ficou emprestando o cartão e afins, ou ele ficou pagando o cartão dos familiares dele, né? Do pai e da mãe dele, no caso. Nesse sentido, ele contraiu uma dívida de mais ou menos 16 mil reais. 16 mil reais, se não me falha a memória, foi por causa que teve juros e afins, né? E aí totalizou 16 mil reais. Ele recebeu essa proposta um pouco depois da pandemia, né? De divulgar 5 vídeos, cada um com 1 minuto, um trecho de 1 minuto, né? De anúncio da Bet afins. Porém que, tá? Olha, vamos analisar, calma, vamos analisar. Ele estava endividado e ele pegou a proporção exata que dava para pagar. Que dava para pagar o que ele estava devendo e afins, botar uma merreca no bolso e afins, mas pouca coisa. Percebeu? Pouca coisa. E outra, novamente, reitero, era casa de apostas, onde tu tem minimamente um controle, onde não tem esquemas, onde não tem algoritmos, pelo menos é o que eu espero. Ainda assim, é um pouco problemático, sim, tá? Mas levando o fator que ele estava endividado e ele não fez por ganância. Ele não é um cara que ele viu isso como uma oportunidade só de desatolar. Só isso. Ele não fez isso pensando em mudar de vida. Não. Entendeu? É muito diferente de pessoas que têm milhões e milhões na conta, que aí simplesmente faz e não tem problema nenhum e dane-se. E dane-se o mundo. Tá? Aqui a gente está falando de uma pessoa que é consciente, que soube o que fez e que pegou a menor parcela de todas, tá? Pegou um pacote justo ali de uma única divulgação, né? De 5 vídeos, um minuto por vídeo e afins. Esse pacote rendeu 22 mil reais, beleza? Só que ele estava devendo 16, correto? Ele estava devendo 16. Ele não fez por ganância. Ele fez só para desatolar e colocar um cacauzinho no bolso só e deu. E ficar refletindo, pô, vou guardar esse dinheiro, não vou fazer mais isso, tararau, tararau, foi só dessa vez, tararau, tararau, né? Só que ele fez que foi mais inteligente ainda, tá? Normalmente quando uma pessoa dessa faz, vê que é fácil e afins, começa a aliviar, né? Se ela tem mau caráter, se ela até é meio inerte, ela começa, ah não, eu vou fazer outras vezes e dane-se mesmo, já fiz uma vez e dane-se, né? Vou fazer outras vezes, né? Só que não, até porque ele disse que foi aquela ali, foi a única vez mesmo que ele fez. E eu acredito nas palavras dele. Eu acredito, tá? Porque eu conheço imbecil de longe. Meu faro pra imbecil tá avançado. Sabe qual é? Ainda tô meio gripado, ainda tô meio combalido, tá? Porque dá pra ver que ele é uma pessoa que quer viver da arte dele, que quer viver do canal do YouTube dele e afins, das redes sociais deles e afins. Ele quer viver disso. Sabe qual é? Ele quer viver disso, ganhando o dele e afins, sem prejudicar ninguém. Isso tá na cara, tá claro, tá? E outra, ele tanto sabia o que estava fazendo, tá? Quanto
que antes dele começar a divulgar e afins, né, tinha firmado o contrato e afins, ele digitou as redes sociais dele, ó, então eu vou divulgar e afins, não vai nessa e tal, fez aqueles alertas, né? Tudo bem, isso daí, todo mundo da CPI tá falando nisso também, né? Todo mundo tá falando nisso. Só que ele dá pra ver que é de coração. Ele não é imbecil, ele sabe o país que ele vive, né? Algumas pessoas, quando nascem num casulo e afins, ela começa a se perder. Ela começa a distinguir, não consegue distinguir o que é realidade e o que não é. Exemplo, uma pessoa que sempre foi, pô, bem abastada e afins, não sabe o que é ônibus, não sabe que 90% do país é pobre, não sabe que o país é feito de C, D e E, classe C, D e E, né? Não sabe. Mas ele sabe. Eu tenho certeza que ele sabe, né? E é por isso que eu achei, que eu aplaudi quando eu assisti ele falando, pô, eu me arrependi, afins, mas lembrando, não era casa de apostas, não era tigrinho. Ele mesmo falou, tigrinho, aviãozinho, vaquinha, o que tiver que lançar agora vão fazer a fauna e a flora toda, né? Mas ele fez casa de aposta, tá? Só que entende que o caráter dele é de uma excelência, né? Óbvio, eu não conheço ele. Eu não conheço ele a fundo. Mas eu tô falando que ele transpareceu naquele vídeo. E pelo que eu já assisti outros vídeos dele, mas já deu pra ver que é uma pessoa inteligente, íntegra, tá? E mesmo ele só fazendo esse pacote pequeno, tá? De casa de apostas, ele se sentiu livre pra distribuir isso com as pessoas que o seguem. Compartilhou desse sentimento de pedir desculpa, de arrependimento mesmo. Digno de uma pessoa que tem caráter. Digno de uma pessoa que fez aquilo ali no momento que ele estava sob pressão, que ele não estava bem das pernas. Porque se ele tivesse bem das pernas, ele não faria aquilo ali. Porque uma coisa importante não é só analisar a pessoa, é saber analisar da onde que ela veio, é saber analisar qual é a realidade daquela pessoa. E eu garanto que a realidade do crânio não é de ser inerte no mundo, não é de nascer abastardo de dinheiro e afins e poder simplesmente fazer as escolhas que quer sem pesar nada na consciência. Ele sabe o que é, ele sabe como é que é a situação do Brasil e afins, né? Ele sabe disso. Não é à toa que ele é uma pessoa inteligente e garanto que vai despontar mais ainda na internet afins. Eu espero, tá? Vou estar deixando aí o canal dele também na descrição do vídeo afins, né? Porque quando uma pessoa mostra que ela é íntegra no dia a dia dela, é uma coisa. Agora ela abrir o particular dela e mostrar isso pra rapaziada toda que o segue, é uma coisa elogiável, no mínimo, sabe qual é? E esse tipo de coisa que eu quero que vocês levem pra frente, esse tipo de pensamento, de tipo assim, a pessoa fez um negócio que não é 100% certo, não é 100% honesto e afins, né? Mas ela fez uma vez, tá? E ela pegou aquilo ali como um apoio pra nunca mais precisar fazer. Sabe qual é? E lembrando, era casa de aposta. Casa de aposta. Não era jogo que é 100% algoritmo, que é só pra te viciar ou que é só pra tirar o teu dinheiro. Ou os dois de repente, né? Os dois de repente, muito provavelmente. Ele fez aquilo ali, pum, ó, tomou aquilo ali como pílula de tipo, nunca mais vou fazer isso, só fiz isso por causa que eu precisava realmente, tarará, que senão eu ia me fuder mais ainda e afins. Eu calculei os riscos, eu contive todos os males que eu pude, afins, e fiz o que pude, mas eu entreguei, peguei o dinheiro, paguei a minha dívida, afins, e ponto. E ele poderia nunca mais ter tocado nesse assunto, mas ele não, ele, como um mérito dele, foi jogar isso pro mundo em forma de conteúdo, em forma de falar, eu errei, jogou como se fosse uma redenção, do tipo assim, eu fiz isso e hoje eu coloco a lápide nesse assunto e aqui morreu,
entendeu? Porque senão ia ficar aberto. Aquilo ali podia ficar martelando na cabeça dele de alguma forma, né? Ainda mais ele provando e mostrando que tem caráter, né? Que tem caráter, né? E se não me engano, ele ainda foi prejudicado, que se não me engano ainda derrubaram o canal dele. Algo desse gênero, pelo que eu fiquei sabendo, tá? Então, esse tipo de pessoa, quando olha pra ti e pede desculpa, é nesse tipo de pessoa que tu tem que acreditar. Não numa pessoa que já ganha 5, 10 milhões por mês, sacou é? E mesmo assim continua fazendo isso por fora, né? Continua fazendo por fora, que não tem problema nenhum, porque a realidade que o cerca não é de pobre. Porque a realidade que o cerca não é pegando um ônibus e vendo outras pessoas jogando essas merda no ônibus, no metrô. Não consegue ver os resultados. Não consegue. Entendeu? A visão é 2 palmos à frente só, a visão dessas pessoas. Não consegue olhar para os lados, não consegue entender nada do que ronda, né? Então, esse tipo, reitero, pessoas como Crânio, tu tem que seguir na tua vida. Pessoas como Crânio, tá? Porque ele sabe da realidade dele, ele sabe que não é fácil, ele sabe muito bem disso, né? Porque eu garanto que quando uma pessoa acorda, olha o saldo, olha as dívidas no cartão de crédito e afins comendo solta, eu tenho certeza que essa é a última coisa que ela quer olhar na vida. Sabe qual é? Porque aquilo ali fica martelando teu cérebro dia e noite, noite e dia. Tá? Depois a pessoa fica velha, afins, aí começa a cagar mesmo, aí começa a não dar bola pra nada. Mas eu tô falando de pessoa nova, que ainda tem que usar o nome pra uma par de coisa. Esse tipo de pessoa não consegue dormir com dívida, não consegue dormir no mínimo bem, porque muito brasileiro, quando tem caráter, né? Todos os brasileiros que têm caráter, a última coisa que gosta é de dever, né? E o Crânio mostrou novamente que tem caráter, né? Então, e outra recomendação que eu faço e deixo muito claro aqui: antes de aplaudir uma pessoa que está de carro passando de lado pro outro, né, que parece que é abastada, que parece que tem sucesso, puxa o fundamento dessa pessoa. Puxa o que ela fez para ter aquele dinheiro. Nem preciso citar nomes, tá? Mas, por exemplo, a primeira interrogada, puxa o fundamento dela. Ela mesmo disse que não foi por causa de Tigrinho que ficou rica, que não foi por causa de Beth. Sabe por quê? Porque vai ver os relacionamentos que ela teve. Vai ver se ela veio do nada mesmo. Vai ver. Entendeu? Antes de aplaudir, ver os relacionamentos que aquela pessoa teve. Pô, não teve uma mulher que ficou conhecida simplesmente porque deu pro Cristiano Ronaldo? E aí ela ficou famosa com isso? Então, tipo assim, esse tipo de pessoa, eu recomendo se afastar. Eu recomendo se afastar. Agora o Crânio, pô, ele não é abastardo, ele não tem muitas condições, dá pra ver, né? Porque a gente sabe a realidade, né? Esse tipo de pessoa que tu tem que ir lá dar apoio, incentivar. E é exatamente por isso que eu usei ele como referência para passar uma mensagem boa aqui para vocês. Entendeu? Uma reflexão no mínimo para vocês. Saco é? Bom, hoje domingo, né? 11h30 da manhã, o vídeo vai se encerrando por aqui, tá? Se gostou dessa reflexão, se gostou desse tipo de vídeo mais íntimo, né? Um papo mais cabeça, mais inteligente, né? Deixa nos comentários aí, certo? Também se inscreve aí no canal, fechou? Um abraço pra vocês. Vou estar deixando o link do canal do amigo aí na descrição. E até uma próxima.